E eu estava abrindo aqui, abri em 1 aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 2, onde Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, o Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Então você veja, é sutil, mas a diferença está absolutamente estabelecida no fato de que ninguém consegue ser santo por conta própria, meu filho. Assim como ninguém consegue se salvar por conta própria, eu não consigo me salvar por conta própria. Porque se eu não consigo me salvar por conta própria, eu vou conseguir me santificar por conta própria, o que é mais complexo ainda. É mais evoluído ainda do que aquele primeiro passo de consciência de fé. E hoje eu preguei sobre o fato de que aquilo ali tem que evoluir, porque eu fui salvo, estou sendo salvo e serei absolutamente salvo em Cristo Jesus. O que é o processo de santificação é essa evolução, é essa continuidade. Mas Paulo continua falando aos coríntios em momentos e circunstâncias diferentes, dizendo exatamente isso a eles. Olha, em Cristo, nós recebemos, ele diz, salvação. Em Cristo nós recebemos unção. Em Cristo nós recebemos justificação. Em Cristo nós recebemos santificação. Em Cristo nós recebemos vida eterna. Mas tudo isso é em Cristo. Mas o que a religião ensina, e o que você aprendeu, é que Jesus te salva. Inclusive, é um erro que o próprio Calvino cometeu horrorosamente. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei, meu irmãozinho Calvino, lá em Manaus, lendo as Institutas, que era a condição sine qua non para ser ordenado pastor presbiteriano, era ler as Institutas. Eu li umas 2 vezes ou 3. Nunca consegui me atrair por elas, sempre achei elas tão quadradas, tão herméticas, tão lineares, tão óbvias, umas conclusões tão sem profundidade. Me desculpem os apaixonados, mas eu estou falando com toda a sinceridade. E quando eu vi Calvino dizer que nós somos salvos pela graça de Cristo, para podermos ser devolvidos por Cristo à santificação pela lei, eu falei, Calvino, desculpa, mano, você não entendeu nada. Salvo pela graça de Jesus na cruz, para ser devolvido por Cristo, para ser santificado no perrengue da lei. Ora, se uma igreja ilustrada como era a igreja presbiteriana, que hoje virou uma seita puritana, mas ela era uma igreja lúcida e ilustrada, você tem esse tipo de heresia, de reducionismo da obra de Cristo e da graça de Deus, imagina nessas outras igrejas onde nem lê direito o cara sabe nada de coisa nenhuma, e você frequenta e fica ouvindo as repetições aí. Eu duvido se não foi isso que você aprendeu, meu querido, que você foi salvo, aí depois você precisa do batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção para receber poder e aí começar a conseguir se santificar. Aí você fica tentando por conta própria. Não, eu não vou vigiar o meu olhar. Não é assim? Me fala se não é. Aí passa uma mulher gostosa pra caramba, aí você não. Meu Deus, Deus me salve daquela bunda, daquele peito, daquele perfil. Ai, aquelas coxas, Jesus é o diabo, é o diabo. Aí o cara passa o dia todo atormentado. Aí ele não pode olhar para mulher nenhuma que ele tira os olhos. Ou é a mulher crente que é bem tratada por um cara legal, charmoso, sorridente. Ela não recebe isso de ninguém, muito menos do marido.
aí dá um frissonzinho, dá uma massagenzinha no coração, dá aquela afliceta. Ai, Jesus, meu Deus, eu estou indo para o inferno, que pecadora que eu sou. Ai, eu nunca mais falo com esse rapaz. Meu Deus, eu preciso evitar homens bonitos perto de mim. Homens legais. Ah, esses caras são todos os perversos. E o cara não está nem pensando em ti, não está nem aí para você. É a tua cabeça que está doente. E vocês se santificam assim. Eu não danço, porque eu sou um homem buscando santificação. Eu uso só roupas que não marquem o meu bumbum, nem o torneio das minhas coxas, que é porque eu sou uma mulher santificada. Eu não uso roupas que mostrem nenhum decote para ninguém ver como eu sou gostosa, porque eu não quero que ninguém fique com tesão em mim, porque eu não quero ser um tropeço, então eu me cubro toda. Aí até o marido começa a não ver mais nada nela, ninguém vê mais nada nela e acaba levando na testa. E é tanta idiotice. Eu não bebo porque eu estou me santificando, eu não bebo. Nem Coca-Cola. Não bebo. É santificação de crente, é dieta. E é proibição, é usos e costumes. Santificação de crente é: meu filho me confessou que é gay. E eu expulsei de casa. Porque Abraão não ia matar Isaac do monte? Eu nem matei, eu só expulsei de casa. Porque eu sou de Jesus. Eu estou vivendo em santidade. Aí vão fazendo barbaridades por causa dessa santidade do inferno. Eu sou santo. Aí o cara me disse: "Senhor, sabe quantas vezes eu já li a Bíblia nessa busca de santidade?" Eu já li 11 vezes, reverendo. E eu digo: "E aí, o que melhorou em você?" "Não, eu agora sei um monte de histórias da Bíblia." Eu digo: "Mas não é para isso que a gente lê a Bíblia. Melhorou alguma coisa em você?" "Não, o senhor sabe como a nossa natureza é difícil, né?" Falei: "Escuta, quando você leu que Sara deu uma outra mulher para Abraão transar com ela e gerar um filho, não te deu inveja, não? Um tesãozinho? Não deu vontade de fazer um trisal? Você, a sua mulher e uma garzinha da vida? Não te deu inveja de Jacó com tantas mulheres e concubinas, 2 e um monte de concubinas? E Davi, que pegava quem achava gostosa? E Salomão? Aí o cara vai. Até os profetas de Israel tiveram mais liberdade do que você acha que tem na sua conjugalidade. Como é que você lida com isso? Não, sinceramente, isso é uma coisa que nunca entrou na minha cabeça. Mas eu estou lendo a Bíblia. E aí você vai fazendo perguntas e você vê que o cara, quanto mais lê a Bíblia, mais tarado ou doente fica, porque ele não entendeu o significado do Evangelho. Pode ler a Bíblia 1000 vezes, que se não ler a Bíblia a partir de Jesus, a Bíblia só vai te fazer mal, não vai te fazer bem. Quem faz bem é Jesus, é o Evangelho. É quando a gente chega em Jesus que o bem é realizado. Então, filho, para eu começar a fechar e a concluir o que eu estou dizendo aqui, você foi educado na santificação santarada, na santificação adoecedora, que é essa que pensa que você é salvo para se santificar por conta própria. Nesses lugares que você frequentou, até a salvação nem é de graça. O cara tem que fazer por merecer. Não é pela graça que a gente é salvo, não é pelo favor imerecido, não é pelo que Cristo já fez, não é pelo que já foi consumado. A santificação, então, é na abraçada, é no tapa, é na carne. São santificações do jabá, da carne seca, que o cara está aí, vai ficando cada vez mais louco, perturbado, angustiado, frustrado, porque não entende
o que Paulo começa dizendo já aos Coríntios, para quem ele vai dizer posteriormente que em Cristo nós temos todas essas coisas concernentes àquilo que em Pedro eu acabei de ler para vocês hoje. Nós temos todas as coisas concernentes à vida e à piedade, dadas gratuitamente. Você me entendeu, meu filho? Olha só Paulo dizendo à igreja em Corinto, que são os santificados em Cristo Jesus. Ou seja, tem uma dimensão da santificação que é igual à salvação, à justificação. É aquilo que já está feito em Cristo, na cruz. Eu fui santificado. Eu sou pela fé, eu sou salvo, santificado, ungido. Não há nada que eu tome posse de Deus para mim que não seja pela fé em Cristo e pela graça de Cristo em mim. Então Paulo começa dizendo, olha, vocês já estão santificados em Cristo. Se você ler o resto da epístola, você vai ver que essa igreja aqui é uma das igrejas que mais trabalho dava. Tem gente de todo tipo de doideira aqui. Mas Paulo chega a dizer, vocês em Cristo já estão santificados. Para que, santificados pela fé, com a santificação atribuída, assim como com a justificação atribuída, imputada, tanto a salvação, quanto a santificação, quanto a justificação, quanto a unção, é uma imputação da graça que a gente recebe pela fé. Tudo pela fé em Cristo, tudo de graça em Cristo. Ele diz, vocês, apesar de complexos que precisam ser educados na fé, já estão, todavia, santificados em Cristo Jesus. Por isso que já estando, vocês são chamados. Eu já estou santificado. É porque eu já estou santificado que agora eu ando na direção do meu chamado. Qual é o meu chamado? É porque eu já estou santificado, eu tenho a condição agora de ir cumprindo naturalmente o meu chamado, evoluindo, me desenvolvendo. Isso é desenvolver a salvação com temor e tremor. É uma outra expressão para santificação. Crescer na unção da graça é a mesma coisa. A expansão da salvação é sinônima disso. Batismo com o Espírito Santo é sinônimo também de novo nascimento, de regeneração, de conversão, de tudo aquilo que tem a ver com essa mutação. Como Paulo diz aqui aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 14, que todos nós fomos batizados num só Espírito, no Espírito Santo, em Cristo Jesus, na graça, na cruz. Não está consumado, nós fomos batizados em Cristo Jesus. É o que Paulo diz aos Romanos, que nós fomos batizados na morte e na ressurreição de Jesus. Não tem uma segunda bênção, tem trilhões de bênçãos, não uma segunda. Mas tudo já me foi dado em Cristo. Eu é que só tenho que me apropriar pela fé, dia a dia, de tudo que já me foi concedido. Se você, meu querido, que me fez a pergunta, apenas ouvir a mensagem de ontem, de hoje, você já vai entender tudo. E se você apenas ler 1 Coríntios 1, verso 2, a diferença entre os que já estão santificados em Cristo, por isso podem atender ao chamado dos santos para crescerem e desenvolverem a salvação com temor e tremor. Se você compreender isso, acaba a sua aflição. Agora, enquanto você não se entregar para isso, e desculpa eu te dizer, sem nenhuma presunção, mas enquanto você sai daqui e vai pesquisar outros pastores, o que dizem, então você vai continuar sem ir a lugar nenhum. Angustiado, como eu senti que você está, frustrado, angustiado. Meu Deus, eu não vou a lugar nenhum, porque ninguém consegue agradar a Deus pela carne, meu filho. Ninguém. Leia aqui em Romanos, capítulo 7, quando Paulo diz, olha,
Sozinho não dá, sem Cristo não dá, sem a cruz não dá. E aí ele conclui dizendo, porque ninguém pode entrar, herdar, tomar posse, se bem-aventurar no reino de Deus na carne. E o que você está tentando é se santificar na carne. Como 99% dos crentes que querem santificação buscam se santificar no comportamento, são behavioristas, são santos de Pavlov, são santos de comportamentos adestrados, são ratinhos de laboratório do experimento da santidade, sempre frustrado. O rato aprende, você não, porque a sua natureza é corrompida mais do que a do rato. Você só se santifica quando, pela fé, você absorve a natureza divina, se entrega e caminha andando, sabendo que já está feito. Quanto mais eu creio que já está tudo feito, mais leve eu fico. Quanto mais leve eu fico, mais fácil tudo se torna para mim. Eu não carrego peso nenhum. Eu não vou levando mochila de nada. Eu estou aqui livre, vestido só de Cristo. Não tenho nada mais do que Cristo me vestindo. E estou todo pronto, todo santo, todo limpo, todo coberto, todo propiciado, todo ungido, todo abençoado, desenvolvendo todo dia mais a semelhança de Deus em mim, crescendo até me tornar absolutamente. Já sou co-herdeiro de Deus em Cristo, para me tornar co-herdeiro de Deus, crescendo na prática dessa evolução todo dia.